Fundos de tijolo ou de renda são os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Embora pareçam uma categoria homogênea, as carteiras podem apresentar diferenças marcantes. Alguns aplicam em vários empreendimentos, em diferentes regiões, enquanto outros se concentram em um só imóvel. Alguns se focam em determinados tipos de empreendimentos, como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas ou agências bancárias, entre outras possibilidades. E há os que fazem um mix de tudo na carteira. Fundos de papel ou de recebíveis. Esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário no lugar dos imóveis em si. Podem constar nas carteiras letras de crédito imobiliário, LCI, letras hipotecárias, LH, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, CEPAC, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, cotas de certos tipos de fundos de investimento em direitos creditórios, FIC, além de valores mobiliários como ações, de emissores com atividades preponderantes permitidas aos fundos imobiliários. Fundos híbridos mesclam, na carteira, tanto papéis do segmento imobiliário, outros fundos imobiliários, LCIs, CRIs e entre outros, quanto investimentos em imóveis diretamente. Cotas. Como acontece nos outros tipos de fundos, o patrimônio dos imobiliários é dividido em cotas, e são cotas que o investidor adquire ao aplicar em uma dessas carteiras. O retorno, seja pela distribuição dos rendimentos, seja pela valorização, é calculado proporcionalmente ao número de cotas que cada um possui. As cotas dos fundos imobiliários mais populares são negociadas na Bolsa de Valores, mas nem todos são listados no pregão. Nesse caso, eles precisam ser negociados diretamente entre os investidores, o que torna o processo um pouco menos simples, principalmente porque a liquidez, nesses casos, é menor. Significa que pode ser mais difícil se desfazer das cotas, caso essa seja a vontade do investidor. Valor mínimo. Na bolsa, é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota. Isso significa que com quantias inferiores até a R$ 100, já é possível começar a aplicar nessa modalidade. Nesse ponto, a negociação de fundos imobiliários lembra as operações com ações no mercado fracionário, em que é possível comprar quantias pequenas de papéis. Custos. Quem investe em fundos imobiliários está sujeito a dois tipos de custos diferentes. De um lado, é preciso pagar pelos serviços de administração e gestão. Portanto, essas carteiras também envolvem a cobrança de uma taxa de administração. Pode haver ainda uma taxa de performance, calculada com base no desempenho do fundo. Se for superior ao de um indicador de referência, uma parte do ganho ficará com o gestor. Além disso, há custos de negociação das cotas. Para comprá-las e vendê-las na Bolsa de Valores, é preciso pagar taxa de corretagem à corretora que intermediar as operações e emolumentos, assim como se faz ao negociar ações. É preciso checar ainda se a corretora cobra pela custódia ou guarda das cotas. Rendimentos. Uma das formas mais conhecidas e também atrativas de retorno dos fundos imobiliários é a distribuição periódica de rendimentos. Por lei, eles são obrigados a distribuir rendimentos no mínimo uma vez por semestre. Muitos